Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Alfredo, você não acredita, nós estamos iniciando o nosso último episódio do ano, tá? Do nosso Parabolando Podcast, falando a respeito de Apocalipse. Por quê? Mas o ano ainda não terminou, ainda temos dezembro, só que dezembro nós vamos estar falando sobre questões do Natal. Maravilha, que bênção, né? Então, todo dezembro nós estamos falando sobre situações, sobre coisas que muitas pessoas têm dúvidas, né? Árvore de Natal, Papai Noel, 25 de dezembro, né? Constantino, solstício e coisas aí que muita gente tem perguntas, guirlandas, bolinhas de Natal, enfim, todas essas coisas nós vamos falar, né? E com certeza vai ser muito bom. Então, nós estamos iniciando esse Parabolando Podcast hoje, que é o último episódio do mês de novembro. Nós vamos estar falando, Alfredo, olha só, a mulher é perseguida. Uau. Semana passada nós falamos que o dragão tinha caído na terra e tá ele aí, ó, tá? Então hoje nós vamos estar dando continuidade, né, a esse episódio. Vamos terminar o capítulo 12 e no ano que vem, em janeirão, nós estamos falando sobre Apocalipse 13, onde chega a besta que vai sair do mar. Começando aí. Mas hoje nós vamos estar falando sobre o dragão que persegue a mulher. Não deixe, tá, de compartilhar o nosso programa, dar o seu joinha. Como já falamos no episódio passado, nós atingimos já os nossos 1.800 inscritos. Uau. E de repente queremos que nesse ano, né, de 2023 nós possamos entrar aí com 2.000 inscritos. Por que Maravilha. Não? Tá? Esse é um grande objetivo que a gente tem, atingir os 2.000 inscritos, tá bom? Então convido você a estar conosco em mais esse episódio, lembrando que também a partir do mês de dezembro nós estamos aí planejando começar o nosso novo devocional, tá bom? E aguarde aí, tá? Mas não deixe de compartilhar, de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Estamos aqui às 8 horas da noite, horário dos Estados Unidos, toda segunda-feira, e aí no Brasil, agora que aqui nós temos um horário novo aqui, nosso horário de inverno, né? Isso. E no Brasil é 22 horas, né? Lá na noitinha do nosso querido Brasil. Então não deixe de compartilhar e hoje estamos aí iniciando esse último episódio sobre Apocalipse nesse ano de 2023. Seja bem-vindo mais uma vez, Alfredo. Opa, muito obrigado. Então vamos lá, né? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Sim. Hoje vamos continuar então aqui com este episódio A Mulher é Perseguida. Uau. Né? Nós temos falado bastante sobre essa perseguição contra esta mulher, contra Israel. Não, mas sempre foi, né, Alfredo? Sempre perseguido, sempre, né, um ódio terrível contra a mulher que deu a luz ao varão, ao Messias, o nosso Salvador. Né? Esse é o ponto, né? Então, continuando aqui, a semana passada ele falou do versículo 13 e o versículo 4. Sim. Né? Hoje nós vamos continuar aqui no versículo 14, né? Quando o dragão é lançado na terra, ele vai perseguir a mulher, ele vai trazer as nações para lutar contra Israel. Haverá toda o envolvimento do anticristo e do falso profeta, todos para instigarem as nações contra Israel. Mas no versículo 14 diz assim: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Uau! Então, interessante. Uma linguagem bem águia, simbólica, né? Porque a águia não é um animal, né, daquela região, né? Não. Uhum. Veja que alguns intérpretes quando vai se ler Apocalipse e quando a gente vai se ler qualquer livro da Bíblia, é muito importante nós termos em conta o contexto, né, o contexto histórico. Sim. E outras partes da Bíblia, para nós não tomarmos assim uma visão fora daquilo que a Bíblia diz, né? Alguns intérpretes chegaram a dizer que as duas asas que é dada à mulher, eles falam, isso aqui é a proteção que os Estados Unidos dará a Israel, porque os Estados Unidos hoje defende Israel, ele está sempre e a águia é o símbolo dos Estados Unidos. E a águia é o símbolo dos Estados Unidos, né? Então, alguns intérpretes chegam a dizer isso. Sim. Né? Mas não é o que a Bíblia diz. Nós vamos ver lá no livro de Êxodo para nós
Êxodo? Êxodo. Ué, mas nós vamos tão longe, Alfredo. Nós vamos... Ué, mas peraí, Êxodo mas tá muito longe. No capítulo 19, olha lá. Jesus, mas tá muito distante da história. É porque... ué. Veja uma coisa, Estados Unidos não existia na época dessas profecias, né? Sim. E Estados Unidos é um país cristão. Aqui está falando de outra coisa, né? Sim. Então veja no capítulo, para isso os Estados Unidos precisaria estar na tribulação. Sim. E os cristãos precisariam estar na tribulação, né? Para que isso acontecesse. Sim. Né? Então no capítulo 19, no versículo 4, diz assim... De Êxodo. Diz assim: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de grandes águias, e vos trouxe a mim. Ok. Então veja bem, nessa época não existia Estados Unidos. Sei. Então ele fala assim, olha, veja como eu levei vocês sobre asas de águias, aqui coloca no plural, né? Asas de águias. O que é isso? Então o símbolo da águia, que é um símbolo daquela ave que tem um olhar profundo, que consegue dar voos rasantes, que pega a presa e leva, né? Sim. Então a águia pega e leva, né? Sim. Longe. É até interessante estudar sobre a águia, né? Então, esse simbolismo que tem aqui de águia levando é um simbolismo da proteção de Deus. Tu que habita sob o esconderijo do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, a sombra do Senhor o cobrirá, né? Sob suas penas estará seguro. Sim. Não é? Então sempre coloca Deus, a proteção, como... Também no livro de Deuteronômio, nós vamos ver lá no capítulo 32 de Deuteronômio, lá no versículo 11. Sim. Olha o que diz aí. Como a águia desperta a sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes e, estendendo as suas asas, toma-os e o leva sobre as asas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ok. Mas a águia de novo está aí, né? Então, esse é o simbolismo da proteção miraculosa de Deus que vai acontecer com essa mulher novamente. Que, assim como Deus... Porque veja que quando Israel sai do Egito, né, é algo miraculoso. Você veja que o mar se abre, Israel passa a pé enxuto, 40 anos Israel fica no deserto, só milagres. Maná cai do céu, a roupa não envelhece, o sapato não estraga, eles andando e ficam... Então são só milagres. Então, aqui está dizendo que miraculosamente esta mulher vai ser levada para o deserto. Sim. Ao seu lugar. É um lugar no deserto onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. São 3. Fora da vista da serpente. Sim. Então, no hebraico existe esse modo de se falar. Então, quando se diz tempo, se diz um. Quando se diz tempos, se diz 2. Sim. E quando se diz metade de tempo, é meio. Sim. Então, quando se diz tempo, é 1. Tempos são 2. 2 com 1 são 3. Sim. E metade de um tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. São os últimos 3 anos e meio onde Israel irá fugir, porque o dragão estará instigando todas as nações contra Israel. E a nação de Israel irá fugir para o deserto, num lugar onde está preparado para ela, fora da vista da serpente, fora da vista do Satanás. Quer dizer, Deus encobrirá Israel para que Satanás não o veja. Que coisa mais incrível. Olha que coisa mais tremenda. Então você veja. A história se repete. Lembra no caso da Guerra de 6 Dias, né? Pai, que coisa louca, né? É uma coisa, mas não vê. Não, né? Eu escutei uma pessoa que estava me contando que assistiu um documentário sobre a Guerra dos 6 Dias. E era um egípcio, um soldado egípcio que lutou nessa guerra. Esse soldado contou que ele estava indo contra Israel e quando eles chegaram armados, eles olharam e viram um exército muito grande. Só que a roupa do exército era branca. Sei. E tinham armas que eles nunca tinham visto. Eles ficaram tão aterrorizados que eles largaram a arma e saíram correndo.
Uau. E os israelitas foram lá e pegaram as armas deles. Sim. Isso é um testemunho de um soldado egípcio. Sim. Né? Então você vê que são milagres que acontecem milagre. que a pessoa não vê. Então você veja, nós vamos até lá no Salmo 91 para nós vermos bem como é isso. Sim. Né? Salmo de número 91. É o salmo que, como diz o salmo amarelo, né? Que o pessoal deixa aberto, mas não lê. Né? É um amuleto. É um amuleto. Isso aqui é algo muito sério. Isso aqui diz assim, olha, para nós lermos de maneira bem calma, né? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente, isso aqui é certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o seu escudo e broquel. Então, veja aqui, ó. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. As asas da grande águia. Sim. Estará aqui longe do alcance da vista da serpente. Então Israel ficará escondido. Lembra que Davi, quando fugia de Saul, ele se escondia em cavernas, né? O povo de Israel, quando estava lutando com os filisteus, e veio o exército grande dos filisteus contra eles, se esconderam nas cavernas. E aí quando o Jonatas, o filho de Saul, sai de lá, eles olharam e falaram assim: os israelitas estão saindo das cavernas agora? Eles não conseguiam achar eles. Então Israel será levado ao deserto, esconderá, Deus protegerá eles com as suas asas, não vão conseguir achá-los, a nação, não é? Longe da vista da serpente. Aí diz assim: então a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, olha que coisa interessante. Né? Tudo linguagem assim que a gente tem que ir na Bíblia mesmo para a gente entender. Sim. Vamos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 38. Olha, das águas? Meu Deus. Né? Ezequiel, capítulo 38. Nós vamos ver aqui lá no do versículo 18 em diante. Gog diz assim, olha: invadirá Israel. Mas naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, vamos falar, quando for falar sobre Gog e Magog, nós vamos falar que mais detalhadamente quem são esses personagens. Sim. Contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus: a minha indignação será despertada. No meu zelo e no fogo do meu furor, eu digo que naquele dia haverá um grande temor na terra de Israel. Então, a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como o rio. Esse simbolismo de água são nações. Sim. Então, nós vamos ver que quando nós estivermos falando sobre o anticristo que sai do mar, das grandes águas. Então, sempre que se fala em águas, em grandes águas, estão falando de nações. Sim, não é? Vai invadir. Então, as grandes nações, todas as nações da terra virão como contra Israel, mas isso é trabalho de Satanás. A serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Então, Satanás, usando a boca de príncipes e reis, instiga todas as nações dizendo: persegue a mulher. E aí vem todas essas nações como água, como um rio de água. Uma enchente mesmo, literalmente. Um exército enorme para destruir Israel. Aí aqui Ezequiel fala: naquele dia a ira do Senhor, o furor do Senhor será a indignação do Senhor, né? O fogo do meu furor, naquele dia, um grande tremor de terra em Israel. Aí diz aqui: mas a terra ajudou a mulher abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Terremoto. Então, quando todas essas nações vêm contra Israel para derrotar, há um grande terremoto e engole esses exércitos. Então, você imagina, né? A serpente de Satanás instigando nações, águas de rio para ir contra Israel, para perseguir a mulher e destruir, que está lá no deserto e tal.
dá um tremor de terra. Deus fala, no meu furor eu vou me indignar e eu vou mandar um terremoto tão grande que a terra vai ajudar a mulher, a terra vai engolir muitos e o exército tem que parar. Aqui na minha versão diz, porém a terra socorreu a mulher. Exatamente. Que coisa, né? E como é que ela socorre? Usando efeitos naturais e não especiais. Olha só, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então lembra que na revolta lá contra Moisés, a terra se abriu e engoliu todo mundo vivo lá. Né? Sim. Aqui vai acontecer algo semelhante. Serão várias investidas contra Israel nesses 3 anos e meio, porque estarão nações indo. A natureza vai estar aqui. Então, quando o dragão fala, vamos agora, aí vai, a terra abre a boca e engole esse pessoal, um grande temor de terra, o exército caindo vivo, indo para o inferno vivo, né? Sim. Com esse temor de terra. E aí diz assim, então, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Opa! Tá vendo? Então, serão várias investidas. Nesses 3 anos e meio, serão várias investidas. Várias nações, várias vezes vão tentar matar Israel nesses 3 anos e meio. Okay. Que Israel estará escondido. Então, quando acontece isso, esses exércitos são destruídos, aí o dragão se ira contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Aqueles que se convertem na tribulação, os 144 mil que estarão lá resistindo, mesmo com a força divina, não é? Aqueles que mantêm o testemunho de Jesus e os que guardam o mandamento de Deus. Estou falando de Israel aqui. Sim. Aos demais filhos da mulher, aos demais descendentes de Israel, que ainda tem. Então, não, vamos procurar onde tiver israelita, vamos acabar com eles. E o dragão parou sobre a areia do mar. Agora, veja aqui. Sim. Isaías capítulo 27. Olha, a profecia é uma coisa maravilhosa, porque você vai para trás e volta, vai para trás e volta, e você vai vendo como se encaixam as profecias, né? Isaías capítulo 27. Isaías 27? Vamos começar do versículo 1 em diante, diz assim. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz. E o Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Ok. Então veja, aqui ele para sobre a areia do mar. Aquele que estará dominando as nações. Deus matará ele. Imagina essa cena, hein? Então veja que coisa tremenda. Lá no livro de Isaías diz, ele vai ser destruído. Será destruído. Naquele dia a indignação do Senhor se irá contra ele e vai matar o dragão que está ali no mar. Que está o Leviatã, a grande serpente. O dragão que está parado ali no mar. Sim. Deus o destruirá com a sua força. Então esta promessa aqui, né, que Deus faz, que guardará Israel, mesmo em tempo de uma grande tribulação. E aí ficará bem claro, né, o plano de Deus e as profecias e tudo que Deus fez, e todo o plano na história ficará bem claro. Né? Adão pecou por causa da serpente, da primitiva serpente. Adão peca, perde o primado que ele tinha no mundo. Né? O homem passa todo esse tempo, né, com o seu domínio, o mundo no domínio de Satanás. Mas Deus fala assim, peraí, eu vou vir à terra para primeiro salvar o homem do pecado e depois implantar o meu reino. E ele escolhe Abraão. E de Abraão, ele traz a nação de Israel. Então, quando Abraão é escolhido e começa a se formar a nação de Israel, começa a perseguição. Peraí, essa é a nação de Israel. Vai vir o Messias que vai salvar o mundo, que vai salvar, vamos acabar com eles. Né? Então, toda essa perseguição por esse tempo. Mas, em todo esse tempo, miraculosamente, eu tenho alguns estudiosos que dizem assim, se você conseguir negar a existência do povo de Israel, você nega a Bíblia. Não tem como. Não tem como. Israel, um homem, Abraão, velho, uma mulher, Sara, velha e estéril. É um milagre. Tem um filho e depois formam uma nação inteira. E dessa nação vem o Salvador. Tudo milagre, só milagre, só milagre. Desce para o Egito,
prospera. Sai do Egito, milagre. Entra na terra prometida, milagre. Só milagres e milagres. Até vir o maior milagre de todos, o milagre do Natal, que nós vamos falar o mês que vem. Sim. Né? Até ver o maior milagre, que é o Deus se fazendo homem, o Deus, o Criador, a palavra divina, o Verbo divino, Deus de Deus, luz de luz, ele pega e habita num corpo de ser humano para nos salvar. Que maravilha. E então, aí esse é que é o destrói. ponto, né, da Aqui que tá perseguição, os né? pontos. E vai ter que ser perseguida mesmo. Porque existe o ódio, né? Você não vai perseguir alguém que está fazendo o que você quer, né? Sim. Vai perseguir alguém que está fazendo o que você não quer que faça. Né? Você não quer a salvação do ser humano, você não quer o homem restituído na terra, reinando com Cristo, não quer isso. Desfrutando de ser que poder ser filho do Senhor. Filho de Deus. Uhum. Amém? Ok, então tá aqui, essa turma que tá aqui, ó, né? Os restantes da descendência, né? Descendência de quem? Da nação. Da mulher. Dessa mulher, da nação que é Israel. Uhum. Tá? Então, é um tempo muito difícil, por isso que a gente tem orado nesse ponto, né? Quando a gente fala em orar pela paz em Jerusalém, um dos pontos é esse, é a questão da salvação das ovelhas que tem lá, que existem ovelhas. Existem. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, se você quiser ler depois o capítulo 11 inteirinho aqui, né? É interessante, mas aqui no versículo 25 do capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. E que é um segredo, né? Uhum. Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento de Israel, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Okay. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Amém. Maravilha, né? Então veja aqui, ó. É ali no livro do Apocalipse que começa a se cumprir o que o apóstolo Paulo diz aqui: o endurecimento deles, o não recebimento do Messias, o não crer que Jesus é o Messias que eles esperavam. Esse endurecimento é até que o número de nós gentios entra. Há um número, irmãos, né? Quando completar o número de nós gentios que entrar, sim, somos arrebatados daqui, e aí Israel se converte ao Senhor Jesus Cristo. Porque se foi completado, por que teria mais alguma coisa no caso, né? Exatamente. Então, completou, já não tem mais o que entrar. Sim. Tá Israel fechou, todo Israel será salvo. Fechou a porta do metrô e vamos embora. Vamos embora. Por isso que diz aqui que os dons de Deus são irrevogáveis, né? Ele prometeu a Israel e ele vai cumprir o que ele prometeu àquela nação. Que maravilha. Pronto, então é isso aí, pessoal. Então estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast, que é o nosso último episódio desse ano, no mês de novembro, tá bom? Que em dezembro nós vamos estar falando sobre o Natal. Alfredo vai dar suas considerações finais e convidar para você para o mês de Natal, no mês de dezembro, e também já fique atento para janeiro, a gente começamos o capítulo 13 de Apocalipse. Diga lá, Alfredo. Ok, então vamos lá. Então, irmãos, graças a Deus, né, somos salvos em Cristo, entendemos essas coisas, entendemos o que está acontecendo e que possamos sempre estar orando, pedindo a Deus pelo povo de Israel, pelo povo da sua promessa, pelo Messias, né, o povo do Messias, né, o povo que Deus usou para trazer o Messias ao mundo. Oremos sempre por eles e que a gente possa entender, né, que existe um processo até chegar lá, e é nesse processo, no entendimento da palavra de Deus, que nós vamos compreendendo os planos de Deus e vamos entendendo que Deus, ele jamais ele irá falhar com as suas promessas. Ele é fiel e justo para cumprir todas. É verdade, com certeza. Okay? Tá bom então, Alfredo. Valeu, tamo junto. Muito obrigado por estar conosco nesse ano aí falando sobre Apocalipse, tá bom? Nos vemos até o próximo episódio. Vamos estar falando sobre o Natal. Então aguardamos você. Não deixe de compartilhar, dá o seu joinha, e se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Tchau, tchau pra você. Tchau, tchau. Até mais. Apocalipse, ano de 2024. Yeah. Tá bom?